Uma mulher rica recuperou a consciência em seu próprio funeral, ao ouvir como tudo foi planejado pelo marido e sua amante. Já deixa o like e comenta o que achou do vídeo. O silêncio reinava na imensa mansão, apenas quebrado pelo murmúrio dos convidados que circulavam pelo salão principal. Lúcia, uma mulher que durante anos foi a figura central da alta sociedade local, repousava imóvel em seu caixão, rodeada por flores brancas e velas que iluminavam seu rosto sereno. Para todos ali, aquela era a despedida de uma mulher forte, mas solitária, que havia partido de forma repentina. Augusto, seu marido, mantinha uma expressão de dor contida, apertando as mãos dos que vinham oferecer condolências, enquanto Clara, sua fiel assistente, permanecia a seu lado, com uma postura reservada. No entanto, quando as vozes dos visitantes foram diminuindo e a mansão voltou a mergulhar na penumbra, um detalhe passou despercebido por todos. Um leve tremor nos dedos de Lúcia. Seus olhos, antes fechados, se abriram ligeiramente, revelando um brilho de surpresa e medo. Ela estava consciente, mas ainda fraca demais para se mover ou falar. Sentia seu coração acelerar enquanto ouvia os passos de Augusto e Clara aproximando-se do caixão, as vozes sussurradas parecendo mais altas do que nunca. Conseguimos, amor. Finalmente estamos livres dela, disse Clara, com um tom quase vitorioso. Augusto segurou sua mão, um sorriso contido surgindo em seu rosto. Foi tudo perfeito, ninguém jamais vai suspeitar que ela não morreu de causas naturais. A vida nova que sempre sonhamos está mais próxima do que nunca. As palavras dele se misturaram à escuridão do salão, enquanto o sangue de Lúcia gelava. Cada palavra perfurava sua mente como uma lâmina afiada, trazendo à tona o que ela não podia mais ignorar: sua morte havia sido planejada pelos dois. Lúcia se forçou a manter-se imóvel, controlando cada respiração, enquanto Augusto e Clara, certos de que ela jamais voltaria, riam e planejavam seu futuro juntos. Ela sabia que precisava de um plano, de uma forma de escapar da mansão sem ser vista, antes que eles percebessem o erro. Mas, mais do que isso, Lúcia sabia que precisava de respostas. Porque Augusto, depois de tantos anos ao seu lado, escolhera traí-la de forma tão cruel. Quem era realmente Clara, e como havia conseguido se infiltrar em sua vida sem que ela percebesse? As perguntas se multiplicavam em sua mente, enquanto ela decidia que sua sobrevivência não seria apenas uma questão de vida ou morte, seria também uma busca pela verdade e pela justiça. Com o salão finalmente vazio e o som dos passos de Augusto e Clara desaparecendo ao longe, Lúcia soube que aquele era o momento de agir. Ela se levantou lentamente do caixão, lutando contra o próprio corpo enfraquecido, e desapareceu na escuridão dos corredores da mansão que um dia fora sua. Ela ainda não sabia como ou quando, mas uma coisa era certa: sua vingança havia começado. E assim, no silêncio da noite, Lúcia deu início a um jogo perigoso, no qual a verdade sobre o que realmente aconteceu seria desvendada, passo a passo. Lúcia encontrou refúgio em um antigo cômodo da mansão, um porão que raramente era visitado. O espaço, cheio de poeira e objetos cobertos por lençóis, era perfeito para se esconder enquanto recuperava suas forças e formulava um plano. Ela se alimentava com restos encontrados na cozinha, aproveitando os momentos em que Augusto e Clara saíam para recolher mantimentos. Cada instante que passava ali, escondida nas sombras, alimentava sua raiva e sua vontade de confrontar o casal, mas sabia que precisava ser paciente. Uma ação precipitada poderia significar o fim definitivo de sua vida, e agora que ela tinha uma segunda chance, não a desperdiçaria. Enquanto permanecia escondida, Lúcia começou a ouvir as conversas de Augusto e Clara sempre que podia. Eles falavam sobre a venda iminente da mansão, a partilha dos bens, e os planos de mudar-se para outra cidade, deixando para trás todos os vestígios do passado. Lúcia descobriu que Clara já havia assumido um papel central na vida de Augusto, ajudando-o com a administração das finanças e participando ativamente da venda de suas propriedades. A proximidade entre os dois a enojava, mas também revelava uma fraqueza, a pressa que ambos tinham para se livrar do que restava de seu antigo mundo. E essa pressa poderia ser usada contra eles. Certa noite, enquanto espreitava do porão para o salão principal, Lúcia percebeu que Clara deixara um laptop sobre a mesa. A oportunidade era única. Esperou até que os dois subissem para o quarto e se aproximou da mesa com cuidado.
As mãos ainda trêmulas navegaram pelo computador, buscando qualquer informação que pudesse ser útil. Para sua surpresa, encontrou e-mails trocados entre Augusto e Clara antes de sua suposta morte, discutindo detalhes sobre a venda de propriedades e transferências de dinheiro. A descoberta trouxe um arrepio à sua espinha e ela tinha em mãos as primeiras provas de que havia algo suspeito acontecendo, e isso a fez sorrir pela primeira vez desde que despertara no caixão. Na manhã seguinte, Lúcia retornou ao porão, mais determinada do que nunca. Ela sabia que precisava de um aliado, alguém que pudesse ajudá-la a revelar a verdade sem despertar suspeitas. Mas quem poderia confiar, considerando que seu próprio marido havia se voltado contra ela? Foi então que lembrou de Henrique, um antigo amigo de infância que havia se distanciado ao longo dos anos, mas que sempre demonstrara lealdade. Lúcia decidiu que precisava encontrar uma forma de contatá-lo, mesmo que fosse de forma anônima, e passou os dias seguintes elaborando uma mensagem que explicasse sua situação sem revelar demais. Enquanto isso, Clara começou a perceber sinais estranhos pela casa. Objetos fora de lugar, sombras que passavam rapidamente pelos corredores, e uma sensação constante de que estava sendo observada. Comentou com Augusto, mas ele desdenhou, atribuindo suas inquietações ao nervosismo de lidar com a venda da mansão e o segredo que guardavam. Clara, porém, não conseguia ignorar o desconforto que sentia sempre que cruzava o salão, especialmente perto do porão. Ela passou a ter pesadelos recorrentes com Lúcia, vendo-a surgir do nada para cobrar sua vingança. Certa tarde, enquanto Clara estava sozinha na mansão, Lúcia aproveitou para deixar sua mensagem em um lugar onde ela sabia que Henrique encontraria, uma antiga estátua no jardim, onde ele costumava ir quando visitava a propriedade. No bilhete, apenas algumas palavras: preciso de sua ajuda. A verdade não foi enterrada. Lúcia sabia que, se Henrique realmente se importava, ele entenderia e viria procurá-la. Agora, restava esperar, escondida nas sombras, enquanto Clara e Augusto se aproximavam cada vez mais do desespero. Os dias se arrastavam lentamente, e Clara tornou-se mais paranoica. Começou a pressionar Augusto para que concluíssem a venda da mansão e deixassem a cidade o mais rápido possível. Augusto, por sua vez, não queria que ela mostrasse qualquer sinal de nervosismo que pudesse atrair suspeitas. As discussões entre eles se tornaram cada vez mais frequentes e acaloradas, e Lúcia, escondida, observava tudo com um certo prazer. Ver a relação dos dois desmoronar era uma pequena vingança enquanto aguardava a oportunidade de agir. Henrique apareceu na propriedade uma semana depois, disfarçando sua curiosidade com uma visita casual. Lúcia observou do porão enquanto ele caminhava pelo jardim, até que encontrou o bilhete. Ela sentiu um misto de esperança e ansiedade. Se ele fosse o mesmo amigo de antes, talvez pudesse confiar nele, mas se tivesse mudado, ela estaria arriscando sua vida mais uma vez. Decidiu esperar mais um pouco antes de se revelar, testando sua lealdade. Naquela noite, Henrique deixou um bilhete escondido sob a estátua, em resposta à mensagem de Lúcia. Se isso é verdade, dê-me um sinal. Estou aqui para ajudar. Lúcia, emocionada, decidiu que era o momento de mostrar que ainda estava viva. Deixou um segundo bilhete com mais detalhes e pediu a Henrique que fizesse um telefonema anônimo para a polícia, alertando sobre um possível caso de fraude envolvendo a morte de Lúcia. Ele hesitou, mas aceitou a tarefa, ciente do perigo que corriam se fossem descobertos. Enquanto aguardava o desenrolar de seu plano, Lúcia continuava a observar Augusto e Clara. Certa noite, ouviu-os discutir sobre a partilha dos bens e percebeu que Clara estava começando a perder a paciência. Você prometeu que tudo seria rápido, Augusto. Eu não quero mais dormir nesta casa. Augusto tentava acalmá-la, dizendo que tudo estava sob controle, mas Lúcia sabia que a tensão entre eles aumentava a cada dia. E era exatamente o que ela queria, que a verdade viesse à tona por causa da própria desconfiança que haviam cultivado. No entanto, as coisas não saíram exatamente como Lúcia havia previsto. A ligação anônima de Henrique trouxe à mansão um investigador particular, contratado por uma das seguradoras com as quais Lúcia tinha um seguro de vida. A visita repentina acendeu o pânico em Clara, que tentou manter a compostura, mas acabou revelando sinais de nervosismo.
O investigador começou a fazer perguntas, analisando o comportamento de ambos e explorando detalhes da morte de Lúcia que, até então, haviam sido considerados irrelevantes. Lúcia, escondida, acompanhava tudo com o coração acelerado. Sabia que a situação estava se tornando mais perigosa, mas também sentia que sua vingança estava cada vez mais próxima. O investigador, um homem de olhar perspicaz e voz calma, começou a desconstruir a versão de Augusto e Clara sobre os acontecimentos. Ele questionou detalhes que haviam sido ignorados inicialmente, como os últimos dias de Lúcia e as circunstâncias exatas de sua morte. Clara, apesar de seus esforços, não conseguia esconder a tensão que surgia em seu rosto a cada pergunta mais incisiva. Augusto, por outro lado, mantinha um ar de superioridade, mas Lúcia, que observava tudo de seu esconderijo, percebeu a rigidez em seus gestos, os pequenos sinais de que ele também começava a sentir o cerco se fechar. Com cada visita do investigador, a atmosfera da mansão ficava mais pesada. Lúcia acompanhava de perto, esforçando-se para não ser descoberta. Em uma dessas ocasiões, ela ouviu o investigador questionar sobre o relacionamento de Augusto e Clara antes da morte de Lúcia. As respostas evasivas de ambos pareceram alimentar ainda mais as suspeitas do homem. Ele passou a visitar a propriedade com mais frequência, interrogando funcionários antigos e vizinhos que poderiam ter visto ou ouvido algo relevante. A cada nova visita, Lúcia sentia que estava um passo mais perto de desmascará-los. Enquanto isso, Henrique continuava sendo uma peça crucial no plano de Lúcia. Ele mantinha contato com o investigador de forma discreta, sem revelar sua ligação direta com Lúcia. Sugeriu, em uma conversa casual, que a investigação deveria focar em registros financeiros e mudanças no comportamento de Augusto após a morte de sua esposa. O investigador pareceu considerar a sugestão, e Lúcia soube que Henrique estava cumprindo sua parte. A confiança entre eles começava a se fortalecer, mas Lúcia ainda não se revelava totalmente para ele, aguardando o momento certo. A situação entre Clara e Augusto, porém, tornava-se insustentável. Eles passaram a discutir com frequência, e Clara acusava Augusto de não ser cuidadoso o suficiente com os detalhes que estavam sendo investigados. Em uma noite tensa, enquanto Clara ameaçava ir embora e abandonar tudo, Augusto a agarrou pelo braço, tentando convencê-la de que tudo ainda estava sob controle. Clara se desvencilhou, mas os olhos de Lúcia, observando da penumbra, captaram um novo medo na expressão de Augusto e um pavor de perder o controle não apenas sobre Clara, mas sobre toda a situação. Clara, cada vez mais paranoica, começou a ter crises de ansiedade. Passava horas revendo os documentos do seguro, tentando encontrar algo que pudesse ser usado para afastar as suspeitas sobre a morte de Lúcia. Certa tarde, ela se trancou no escritório da mansão e fez uma série de ligações para advogados e consultores financeiros, buscando uma forma de garantir que a herança não seria questionada. Mas Augusto, percebendo seu desespero, passou a temer que ela pudesse cometer um erro irreversível. A confiança que um dia os uniu começava a ruir, transformando-os em cúmplices desconfiados. Lúcia, por outro lado, se preparava para o próximo passo de seu plano. Ela começou a criar situações que pudessem ser percebidas como fenômenos estranhos ou sinais de sua presença. Uma porta que se fechava sozinha, uma luz que piscava no meio da noite, um objeto pessoal de Lúcia colocado estrategicamente no quarto de Clara. Clara estava à beira de um colapso, e Lúcia sabia que, se continuasse pressionando, poderia fazê-la confessar. Mas ela precisava ter cuidado para que Augusto não suspeitasse que havia algo mais do que coincidências no que estava acontecendo. A pressão chegou a um ponto crítico quando o investigador conseguiu acesso a uma gravação de câmeras de segurança de um posto de gasolina próximo à mansão, mostrando Augusto e Clara juntos em um horário que contradizia o depoimento de ambos sobre o dia da morte de Lúcia. O investigador confrontou Augusto com essa prova, e, pela primeira vez, Augusto perdeu a calma. Tentou justificar a coincidência, mas seu nervosismo ficou evidente. Clara, presente durante a conversa, não conseguia esconder o tremor de suas mãos, e Lúcia, oculta em seu esconderijo, sentiu a tensão crescendo no ar. Em meio a essa crescente instabilidade, Lúcia decidiu revelar um pouco mais de sua presença para Clara, como um teste final. Ela esperou até que Clara estivesse sozinha na mansão, enquanto Augusto saía para uma reunião de emergência com seus advogados.
Na escuridão do porão, Lúcia gravou uma mensagem de voz com sua própria voz rouca e fraca, e a enviou de um número desconhecido para o celular de Clara. Você achou que eu não descobriria a verdade, Clara? Eu estou mais perto do que você imagina. Clara, ao ouvir a mensagem, deixou o celular cair no chão, completamente em choque. A partir daquele momento, Clara não conseguiu mais esconder sua paranoia. Passou a trancar-se nos quartos, dormindo com a luz acesa, e não conseguia mais disfarçar o medo diante do investigador. Augusto, ao perceber a mudança brusca no comportamento da amante, começou a perder a paciência. Você vai estragar tudo. Se continuar agindo assim, eles vão desconfiar ainda mais de nós. Clara, pálida e com os olhos fundos, apenas o encarava em silêncio, como se uma parte de si já tivesse perdido as esperanças. O investigador, cada vez mais convicto de que havia algo profundamente errado na história contada por Augusto e Clara, solicitou que a mansão fosse periciada. Isso alarmou ainda mais o casal, que agora via a própria casa transformada em um palco de incertezas. Eles sabiam que, se houvesse qualquer prova concreta ali, todo o plano poderia desmoronar. Lúcia, por sua vez, começou a se preparar para o momento em que, finalmente, poderia emergir das sombras e confrontar os dois, com a verdade e a vingança em mãos. À medida que a investigação avançava, o clima dentro da mansão tornava-se insuportável. Augusto já não confiava em Clara, e Clara passava cada vez mais tempo em silêncio, alheia ao que antes parecia ser o sonho de uma vida nova ao lado dele. Lúcia continuava a observar tudo de seu refúgio, aguardando o momento certo para agir. E, enquanto esperava, ela sabia que o confronto final se aproximava. O cerco se fechava ao redor de Augusto e Clara, mas também ao redor de sua própria presença na mansão, e Lúcia precisava estar preparada para enfrentar qualquer desdobramento. Em uma manhã chuvosa, Henrique voltou à propriedade, desta vez com um ar de preocupação evidente. Ele encontrou-se com o investigador, e Lúcia, ouvindo de longe, soube que algo significativo estava prestes a acontecer. Ela sabia que não poderia continuar escondida por muito mais tempo e que, em breve, precisaria decidir se confrontaria Augusto e Clara de uma vez por todas, ou se usaria a presença do investigador para forçá-los a confessar seus crimes. Enquanto as gotas de chuva escorriam pelas janelas da mansão, Lúcia sabia que seu tempo de espera estava chegando ao fim. O jogo que começou nas sombras agora se desenrolava sob a luz incerta de uma investigação e do medo crescente dos culpados. E para Lúcia, tudo dependia de como ela jogaria suas últimas cartas. A tensão na mansão alcançava um ponto insustentável. Clara mal dormia e passava a maior parte do tempo murmurando para si mesma, como se buscasse respostas para um enigma que só ela conhecia. Augusto, por outro lado, tentava desesperadamente manter a fachada de controle, mas Lúcia percebia que ele estava à beira de um colapso. O investigador passou a aparecer quase diariamente, fazendo perguntas cada vez mais incisivas, observando cada reação dos dois. A pressão que ele impunha era evidente, e Lúcia, acompanhando tudo de longe, sabia que o momento de agir estava próximo. Henrique, sempre discreto, continuava ajudando Lúcia sem levantar suspeitas. Ele começou a inserir dúvidas sutis na mente do investigador, sugerindo que havia algo de estranho na insistência de Augusto em vender a mansão rapidamente. Uma noite, Lúcia deixou um novo bilhete para Henrique no mesmo esconderijo no jardim, indicando um local onde poderia encontrar provas concretas sobre a falsificação de documentos que Augusto havia forjado para encobrir a morte dela. Era um risco, mas Lúcia sabia que precisava acelerar o desenrolar da trama antes que Clara ou Augusto fizessem algo desesperado. Enquanto Henrique investigava as pistas deixadas por Lúcia, Clara chegou a um ponto de ruptura. Ela passou a questionar Augusto diretamente, exigindo que ele explicasse por que as coisas estavam desmoronando tão rapidamente. Você prometeu que teríamos uma nova vida juntos, Augusto. Agora, tudo o que vejo é essa casa maldita nos engolindo. Ele a encarou, com os olhos cheios de raiva e medo, mas tentou manter a calma. Você está exagerando, Clara. Precisamos manter o foco. Assim que essa casa for vendida, poderemos deixar tudo para trás. Mas Clara já não era mais a mulher segura que um dia fora. As mensagens misteriosas e os eventos estranhos na mansão a faziam duvidar de sua própria sanidade.
Certa noite, depois de uma discussão particularmente acalorada com Augusto, ela se trancou no antigo quarto de Lúcia, observando os objetos que a mulher deixará para trás. Foi então que encontrou, em uma gaveta secreta da penteadeira, uma carta antiga, escrita pela própria Lúcia anos antes, onde ela relatava suas suspeitas sobre a infidelidade de Augusto. O choque ao ler aquelas palavras foi avassalador, pois Clara percebeu que Lúcia desconfiava da traição muito antes de sua morte. A descoberta abalou Clara profundamente, e ela começou a questionar se realmente tinha escapado da sombra de Lúcia. Agora, além do medo de ser descoberta, ela se via confrontada por uma culpa crescente. Lúcia, de seu esconderijo, percebeu a mudança. Clara passou a evitar Augusto, e ele, irritado com o comportamento da amante, começou a tratar as reuniões com o investigador como um fardo insuportável. Lúcia sabia que a tensão entre eles seria a chave para quebrar a aliança e fazer com que se voltassem um contra o outro. Com a ajuda das provas fornecidas por Lúcia, Henrique finalmente conseguiu convencer o investigador a concentrar seus esforços em Clara. Ele passou a interrogá-la em horários inesperados, fazendo perguntas sobre o relacionamento com Augusto e sobre os últimos dias de Lúcia antes de sua morte. Em um desses interrogatórios, Clara cometeu um deslize, mencionando um detalhe sobre os calmantes que Lúcia tomava, algo que supostamente ela não deveria saber. O investigador percebeu a contradição e aumentou a pressão, forçando Clara a explicar como tinha acesso a informações tão específicas. Desesperada, Clara se voltou contra Augusto, acusando-o de tê-la envolvido em algo que ela jamais desejou. Você me disse que seria fácil, que ninguém desconfiaria, ela gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto o investigador tomava nota de cada palavra. Augusto, sentindo-se encurralado, tentou minimizar a situação, mas era evidente que o controle que ele acreditava ter estava ruindo. Lúcia, observando tudo, sentiu um frio na espinha e sabia que agora a situação poderia desandar a qualquer momento. Naquela noite, após mais uma discussão feroz, Clara pegou as chaves do carro e saiu da mansão, dirigindo sem rumo pelas ruas vazias da cidade. Enquanto ela acelerava pelas estradas escuras, o telefone tocou. Era um número desconhecido, mas ela atendeu, na esperança de que fosse alguma resposta para suas angústias. Do outro lado da linha, uma voz familiar sussurrou: Você achou que poderia escapar de mim, Clara? Eu ainda estou aqui. O grito de pavor de Clara ecoou pelo carro, e ela perdeu o controle da direção, saindo da pista e batendo em uma árvore próxima. O acidente não foi fatal, mas Clara foi levada ao hospital, onde permaneceu desacordada por alguns dias. Augusto, preocupado com o que ela poderia dizer ao acordar, fez visitas frequentes, tentando saber mais sobre seu estado. Mas o investigador agora estava de olho nele, percebendo o nervosismo de cada visita, as tentativas de evitar perguntas. Enquanto Clara permanecia em silêncio forçado, Lúcia sabia que seu plano começava a surtir efeito. Ela precisava apenas de mais um passo para expor a verdade. Henrique, agora mais envolvido do que nunca, conseguiu acesso a documentos médicos que sugeriam que a dosagem de medicamentos prescritos a Lúcia havia sido alterada nos últimos meses antes de sua morte. Esses registros, combinados com as contradições nos depoimentos de Clara e Augusto, formavam um quadro cada vez mais suspeito. Lúcia sabia que não demoraria para que as autoridades conectassem os pontos, mas ela precisava de um ato final que garantisse que Augusto pagasse por tudo que havia feito. Quando Clara finalmente acordou no hospital, encontrou o investigador ao lado de sua cama. Ele não perdeu tempo e começou a pressioná-la, sugerindo que ela estava sendo usada por Augusto desde o início. Clara, ainda confusa e assustada, começou a ceder, revelando aos poucos o que sabia sobre o plano de Augusto. Ela descreveu como ele havia sugerido que usassem os calmantes para simular a morte de Lúcia, como ele havia garantido que ninguém jamais descobriria. Lúcia, escondida na sombra, sentiu que o fim estava próximo, mas também percebeu que Clara poderia tentar jogar toda a culpa sobre Augusto para salvar a si mesma. Augusto, por sua vez, foi surpreendido com um mandado de busca na mansão, e os policiais vasculharam cada cômodo, em busca de provas que pudessem corroborar a nova linha de investigação. Ele tentou manter a calma, mas sua confiança se desfazia diante da pressão crescente.
Em uma tentativa desesperada, ele foi até o hospital, implorando para ver Clara, mas foi barrado pelas autoridades. Lúcia soube, então, que a aliança entre eles estava oficialmente quebrada e que a verdade estava prestes a emergir de vez. Com Clara disposta a falar e Augusto sob vigilância, a mansão tornou-se palco de uma última revelação. Lúcia sabia que precisava aproveitar a oportunidade para se revelar de uma vez por todas, mas ainda restava dúvida: como fazer isso de modo que a verdade viesse à tona sem colocar sua própria vida em risco? Enquanto o investigador e Henrique se aproximavam cada vez mais de descobrir o que realmente acontecerá, Lúcia preparava seu próximo movimento, consciente de que, após tantos meses nas sombras, a hora de emergir estava próxima. A notícia sobre a nova fase da investigação se espalhou rapidamente, e a mansão passou a ser um lugar ainda mais movimentado. O investigador, Henrique, e agora também policiais que buscavam respostas para as inúmeras perguntas que surgiam a cada nova pista descoberta, frequentavam a propriedade quase diariamente. Augusto, que antes se sentia seguro em seu lar, agora estava isolado em um lugar que se tornará hostil e ameaçador. O semblante de segurança e controle que ele exibia estava desmoronando, e ele passava as noites em claro, temendo que Clara o traísse em algum momento de fraqueza. Enquanto isso, Lúcia continuava observando tudo. Sabia que Clara ainda não havia contado toda a verdade e que, apesar de seus desentendimentos com Augusto, ela não entregaria a versão completa dos fatos tão facilmente. Lúcia precisava de um empurrão final, algo que a fizesse abrir mão de qualquer lealdade que ainda pudesse ter pelo homem que a havia manipulado. E então, uma ideia surgiu, algo que Clara não conseguiria ignorar, uma lembrança que traria à tona toda a sua culpa. Na calada da noite, enquanto Augusto dormia em um dos quartos do andar superior, Lúcia deixou uma caixa de velhas cartas na sala de estar. Eram correspondências que Clara havia trocado com Augusto nos meses que antecederam a morte de Lúcia, cartas que revelavam o romance secreto entre os dois e detalhes íntimos de como planejaram a vida juntos após sua morte. No meio das cartas, Lúcia colocou uma única nota escrita por ela mesma: "Você achou que as lembranças desapareceriam, Clara?" Ao encontrar a caixa na manhã seguinte, Clara sentiu um calafrio correr pela espinha, como se as paredes da mansão estivessem se fechando ao seu redor. Tomada pelo pânico, Clara confrontou Augusto, exigindo saber se ele havia deixado aquelas cartas à vista para incriminá-la. A discussão foi tão intensa que os gritos puderam ser ouvidos pelos policiais que estavam do lado de fora, e um dos agentes registrou o momento em que Clara acusava Augusto de usá-la para encobrir o que haviam feito. "Você disse que tudo ficaria escondido. Que ninguém jamais encontraria essas provas." Augusto, perdido em sua própria desesperança, tentou acalmá-la, mas era evidente que o controle lhe escapava entre os dedos. Enquanto a tensão entre os dois crescia, Lúcia decidiu que era hora de agir diretamente. Sabia que o investigador estava cada vez mais desconfiado e que Clara estava à beira de um colapso emocional. Ela aproveitou uma noite em que Augusto saiu para tentar persuadir um advogado influente a ajudá-lo, e deixou uma última mensagem para Clara, desta vez em um envelope que ela sabia que seria encontrado em seu quarto. O bilhete era simples, mas carregado de um significado que Clara entenderia perfeitamente. "Lembra-se da noite em que tudo começou?" Ao ler aquelas palavras, Clara ficou pálida. Ela sabia exatamente do que Lúcia estava falando, a noite em que, em meio a um jantar com Augusto, ele lhe sugerira que a vida seria muito mais fácil se Lúcia simplesmente não estivesse mais ali. Era uma lembrança que Clara havia tentado enterrar, mas que agora voltava para assombrá-la. Tomada pelo medo de que Lúcia pudesse realmente estar presente de alguma forma, e sentindo-se cada vez mais pressionada pelo investigador, Clara tomou uma decisão: ela precisava salvar a si mesma antes que fosse tarde demais. No dia seguinte, Clara pediu para conversar a sós com o investigador, longe dos ouvidos de Augusto. Trêmula e visivelmente abalada, começou a revelar detalhes do plano, tentando minimizar sua própria responsabilidade e sugerindo que Augusto havia sido o mentor de tudo. O investigador, atento, registrava cada palavra, mas sabia que Clara ainda escondia partes importantes da história. Ele continuou a pressioná-la, usando a informação que Henrique conseguirá sobre os registros médicos para mostrar que eles já sabiam mais do que ela imaginava. Augusto, ao descobrir que Clara estava falando com o investigador, foi tomado por uma raiva incontrolável. Naquela noite,
ele esperou que Clara voltasse para a mansão e a confrontou com uma agressividade que até então mantivera reprimida. As palavras entre os dois se tornaram punhais, e Augusto, em um acesso de fúria, acabou revelando que planejava deixar Clara para trás assim que os trâmites legais terminassem, usando o dinheiro da venda da mansão para recomeçar a vida longe dali. A revelação atingiu Clara como uma lâmina, e ela percebeu que havia sido traída por Augusto de forma ainda mais cruel do que imaginara. Lúcia, ouvindo cada palavra do embate do andar de baixo, sabia que esse era o momento que esperava. Com a gravação que Henrique havia conseguido de Clara admitindo sua participação no plano, e agora com o colapso de Augusto, era hora de se revelar para o investigador e encerrar o jogo que vinha jogando desde que despertara naquele caixão. Mas ainda havia uma peça faltando, ela precisava que Augusto dissesse, em alto e bom som, que havia planejado sua morte. E para isso, ela teria que arriscar tudo. Na noite seguinte, quando Augusto estava sozinho na sala de estar, Lúcia decidiu finalmente aparecer. Surgiu na penumbra, com o rosto parcialmente coberto pela sombra, mas com um semblante determinado. Augusto, ao vê-la, recuou, incrédulo, achando que estava diante de um fantasma ou de sua própria loucura. Lúcia, ele sussurrou, a voz falhando. Mas Lúcia não lhe deu tempo para pensar. Começou a falar sobre tudo o que sabia, sobre cada detalhe que ouvira enquanto estava supostamente morta, sobre o plano que ele e Clara haviam armado para tirá-la do caminho. Augusto, incapaz de suportar a pressão, começou a confessar em desespero, como se tentar justificar seus atos para aquele espectro que o encarava pudesse redimi-lo de alguma forma. Lúcia, sabendo que Henrique e o investigador estavam ouvindo a conversa do lado de fora, continuou a pressioná-lo, empurrando-o cada vez mais para um abismo de autoincriminação. Quando Augusto finalmente percebeu que havia sido gravado, era tarde demais. Ele tentou avançar contra Lúcia, mas os policiais invadiram a sala, interrompendo seu ataque e prendendo-o sob as acusações de tentativa de homicídio e conspiração. Enquanto Augusto era levado em algemas, Clara, que assistira a tudo de longe, desabou em lágrimas. Ela sabia que seu destino estava selado, mas não imaginava que Lúcia pudesse ter sobrevivido para assistir à queda de ambos. O investigador, surpreso e aliviado, encontrou Lúcia na sala, visivelmente exausta, mas com um olhar que finalmente se livrava do peso dos últimos meses. Ela sabia que ainda teria que enfrentar um longo processo, explicar como havia sobrevivido e se escondido todo esse tempo, mas, pela primeira vez, sentia que a justiça estava ao seu alcance. Agora, a mansão, antes palco de uma vida de aparências e segredos, tornava-se o símbolo de uma verdade revelada e de um futuro incerto. Lúcia sabia que muitas respostas ainda precisavam ser encontradas, e que o desfecho completo de sua história estava por vir. Lúcia agora estava fora das sombras, enfrentando a realidade que a aguardava fora da mansão. Sua volta à vida pública foi marcada por dúvidas e desafios. A notícia de sua sobrevivência e o envolvimento de Augusto e Clara no plano macabro que culminou em seu falso funeral espalhou-se pela cidade. As manchetes de jornais estampavam versões sensacionalistas do que havia acontecido, e Lúcia era vista como um mistério ambulante. Em cada esquina, havia olhares curiosos, e a polícia buscava explicações sobre como ela se mantivera escondida na própria mansão durante tanto tempo sem que ninguém soubesse. Henrique, agora ao lado de Lúcia como um aliado visível, ajudava a mediar a relação dela com as autoridades e a mídia. Ele sabia que, mesmo com as provas contundentes contra Augusto e Clara, a história de Lúcia ainda tinha muitos detalhes nebulosos. Precisariam montar uma defesa sólida, pois os advogados de Augusto já começavam a insinuar que Lúcia poderia ter forjado a própria morte para se vingar. Essa nova acusação era uma reviravolta que Lúcia não esperava, mas ela sabia que tinha a verdade ao seu lado. No entanto, a mente de Lúcia ainda estava cheia de cicatrizes. As noites na mansão, escondida, ouvindo as confissões de seu marido e da amante, deixaram marcas que ela ainda lutava para superar. Mesmo agora, com Clara e Augusto presos, ela era assombrada por lembranças do que viverá e das traições que haviam sido reveladas de forma tão brutal. Muitas vezes, acordava de madrugada, assustada, acreditando ouvir os sussurros de Clara pelos corredores ou o som dos passos de Augusto se aproximando. Durante os primeiros interrogatórios, Clara mostrou-se abatida, tentando negociar uma redução de pena em troca de mais informações.
Sua versão dos fatos destacava Augusto como o verdadeiro mentor do plano, e ela como uma vítima que se deixará manipular pelas promessas dele. As autoridades, no entanto, não se deixaram convencer facilmente. As provas colhidas pela polícia, somadas às gravações obtidas por Lúcia e Henrique, demonstravam que Clara estava envolvida até o pescoço em cada detalhe da conspiração. Ainda assim, seu depoimento servia para esclarecer pontos que Lúcia desconhecia, como as motivações mais profundas de Augusto, suas mentiras e promessas. Enquanto Lúcia se preparava para enfrentar os tribunais, ela retornou à mansão uma última vez, acompanhada por Henrique e alguns oficiais. A casa, agora deserta, parecia menor do que ela lembrava, mas as memórias de seu tempo escondida ali tornavam cada cômodo sufocante. Caminhou pelo porão onde se refugiara, pelo salão onde ouvirá as confissões, e percebeu que, embora aquele lugar tivesse sido o palco de seus piores pesadelos, também havia se tornado o cenário de sua sobrevivência. Naquele momento, ela prometeu a si mesma que não permitiria que aquela experiência a destruísse. Nos dias seguintes, a investigação descobriu novas evidências sobre a vida dupla de Augusto. Documentos em bancos no exterior, contas que Clara não conhecia, e transferências suspeitas que indicavam que ele planejava uma fuga definitiva, mesmo sem Clara ao seu lado. Essas descobertas minavam ainda mais a defesa de Augusto, que tentava se apresentar como um marido fiel levado ao limite pelo sofrimento e pela ambição de Clara. A verdade, no entanto, era muito mais complexa, e cada revelação parecia piorar ainda mais a situação dele. Clara, isolada em sua cela, começou a perceber que estava sozinha. Nenhum dos advogados de Augusto a defenderia, e sua família, que antes a apoiava, agora a via como uma estranha. As cartas que recebia de seus pais eram frias e cheias de decepção. No fundo, ela sabia que Augusto nunca fora seu verdadeiro aliado, e que agora, ambos enfrentavam as consequências de seus atos. Lúcia, ao saber dessas notícias, sentiu uma pontada de estranha compaixão, mas logo afastou esse sentimento, lembrando-se de todas as vezes que Clara havia rido ao lado de seu marido, planejando seu fim. A pressão da mídia sobre o caso aumentava, e o julgamento de Augusto e Clara tornava-se um espetáculo público. Os dias de audiência foram longos e cansativos. Lúcia teve que reviver cada detalhe de sua história diante de juízes e jornalistas ávidos por um escândalo. Ao mesmo tempo, foi obrigada a lidar com as alegações infundadas de que sua sobrevivência fazia parte de um plano de vingança premeditado. Mas o depoimento de Henrique, que contou como havia encontrado as mensagens de Lúcia e como ela lutara para provar a verdade, ajudou a virar o jogo a seu favor. Uma noite, já exausta de toda a exposição e do peso das lembranças, Lúcia sentou-se com Henrique em um café longe do centro da cidade. Olhando para a paisagem noturna pela janela, ela refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Eu não sei o que vai ser da minha vida depois de tudo isso, Henrique, confessou, com um sorriso amargo. Eu passei meses planejando a queda de Augusto e Clara, mas não pensei em como seria quando tudo acabasse. Henrique, que a acompanhará em cada passo desse processo, segurou sua mão por um momento, dizendo apenas, às vezes, depois é o que mais assusta, mas também é onde podemos começar de novo. Conforme o julgamento avançava para sua conclusão, os jurados se mostravam cada vez mais convencidos da culpa de Augusto e Clara. A acusação havia conseguido provar que ambos, de forma consciente e premeditada, haviam planejado a morte de Lúcia e tentado esconder o crime sob uma cortina de mentiras. Quando a sentença final foi proferida, Augusto recebeu a condenação mais severa, enquanto Clara, em função de sua colaboração, obteve uma pena reduzida, mas que ainda a manteria longe da liberdade por muitos anos. Na saída do tribunal, enquanto os fotógrafos e jornalistas se aglomeravam para registrar cada reação, Lúcia manteve-se serena, sentindo uma paz que há muito não sentia. Após a sentença, a cidade voltou lentamente ao seu ritmo, e o caso que por meses dominou as manchetes começou a desaparecer das primeiras páginas dos jornais. Lúcia, por sua vez, começou a reconstruir sua vida, vendendo a mansão que agora só lhe trazia lembranças dolorosas e buscando um lugar novo para recomeçar. Henrique permaneceu ao seu lado, oferecendo-lhe o apoio que ela não sabia que precisava, e juntos, começaram a pensar em um futuro que não fosse moldado apenas pelas sombras do passado. Certa manhã, ao caminhar pelo parque em uma cidade vizinha, Lúcia encontrou um tipo de serenidade que parecia impossível meses antes.
Ela sabia que ainda haveria momentos difíceis, que as cicatrizes de sua experiência não desapareceriam tão cedo, mas estava disposta a lutar por uma nova vida. Enquanto observava as folhas caírem das árvores ao seu redor, sentiu que talvez, finalmente, pudesse deixar o passado para trás. Mas mesmo assim, o passado tem uma forma curiosa de retornar. Em uma noite fria, quando Lúcia finalmente estava se acostumando ao silêncio e à paz, recebeu uma carta anônima. A mensagem era curta e enigmática, escrita em uma caligrafia que não reconhecia. Nem todos os segredos foram enterrados. Cuidado com o que está por vir. Ao ler aquelas palavras, um arrepio percorreu sua espinha, e as perguntas que pensava ter deixado para trás voltaram a ecoar em sua mente. O mistério não estava, de fato, totalmente resolvido. Lúcia segurou a carta entre os dedos, tentando encontrar algum sinal de quem poderia tê-la enviado. A caligrafia era cuidadosa, mas nada familiar. Sentiu o velho medo que a atormentara por tanto tempo retornar, trazendo de volta as lembranças da traição e da morte simulada. Ela pensou em ignorar a ameaça, mas o instinto de sobrevivência que desenvolvera ao longo dos últimos meses alertava para não subestimar o que quer que estivesse por trás daquele aviso. Com o coração acelerado, ela guardou a carta em sua bolsa e decidiu que não enfrentaria isso sozinha. No dia seguinte, ela mostrou a carta a Henrique. Ele ficou em silêncio por um momento, analisando as palavras breves e enigmáticas. Pode ser apenas alguém querendo assustá-la, um daqueles que ficou obcecado com a sua história depois do julgamento, sugeriu, tentando tranquilizá-la. Mas ele conhecia Lúcia o suficiente para perceber que a carta a afetara profundamente. E, no fundo, sabia que ela não conseguiria descansar enquanto não descobrisse quem estava por trás da mensagem. Henrique sugeriu que fossem à polícia, mas Lúcia hesitou. Depois de tudo, tinha medo de que voltassem a questionar sua própria história, de que aquilo fosse visto como um truque para manter as atenções voltadas para ela. Decidiram, então, investigar por conta própria, começando a analisar as pessoas que haviam se envolvido no caso e aqueles que poderiam ter algum motivo para desejar vê-la sofrer mais uma vez. A investigação os levou a antigos empregados da mansão, vizinhos e até jornalistas que cobriram o julgamento. Contudo, nenhum deles parecia ter relação direta com a carta. Enquanto isso, Lúcia tentou retomar sua vida e continuar com seus planos de se estabelecer em um novo lugar. Mas a sensação de que estava sendo vigiada não a deixava em paz. Às vezes, à noite, ela percebia sombras se movendo pela rua em frente ao seu apartamento, ou tinha a sensação de que alguém a seguia enquanto caminhava pelo parque. Henrique insistia que ela estava sendo paranoica, mas Lúcia não podia ignorar a inquietação que a consumia. Os dias passaram, e uma nova carta chegou. Desta vez, a mensagem era mais clara, mas ainda carregava um tom ameaçador: o jogo ainda não acabou. Olhe mais de perto quem você considera amigo. Lúcia sentiu uma onda de desconfiança crescer em relação a todos ao seu redor, inclusive Henrique, o único que permanecerá ao seu lado por tanto tempo. Sabia que isso poderia ser apenas uma tentativa de manipulá-la, mas as palavras da carta despertaram uma dúvida que ela não conseguia suprimir. Apesar disso, continuou confiando em Henrique, e juntos, decidiram revisar cada detalhe do julgamento, cada prova, cada depoimento que poderia ter deixado algo passar despercebido. Foi quando descobriram algo que os pegou de surpresa: um documento arquivado sobre uma visita que um advogado de Augusto fizera a Clara, logo após a sentença. Aquele encontro parecia inofensivo, mas uma anotação sugeria que Clara poderia estar mantendo segredos importantes, talvez algo que não havia revelado em seu acordo com as autoridades. Intrigados, Lúcia e Henrique conseguiram uma autorização para visitar Clara na prisão. Ao vê-los, Clara tentou manter sua postura fria e distante, mas os olhos dela traíam uma ansiedade que não estava lá antes. Lúcia a encarou, tentando perceber qualquer sinal de arrependimento ou medo, e então mostrou a carta. Quem mandou isso, Clara? O que você ainda está escondendo? Clara hesitou, mas, percebendo que aquela poderia ser sua última chance de negociar alguma coisa, falou: Augusto sempre teve aliados que vocês não conseguiram encontrar. Eu nunca soube quem eram, mas ele falava deles nos momentos de raiva. Achava que eles o ajudariam a sair dessa. Talvez sejam eles tentando terminar o que ele começou.
Lúcia saiu da prisão com uma nova sensação de inquietude. Mesmo preso, Augusto parecia manter uma influência que ela não havia previsto. Henrique tentou tranquilizá-la, dizendo que Clara poderia estar mentindo para causar mais confusão, mas Lúcia sabia que havia algo real naquela ameaça. Ela estava decidida a descobrir quem eram essas pessoas ligadas a Augusto e por que ainda a perseguiam. Nos dias seguintes, Lúcia começou a receber chamadas estranhas de números desconhecidos. Vozes distorcidas sussurravam palavras sem sentido, fragmentos que não faziam sentido à primeira vista, mas que a deixavam cada vez mais nervosa. Henrique sugeriu que ela mudasse de número, mas Lúcia se recusou. Eu quero que continuem falando. Talvez deixem escapar algo importante, ela explicou, e Henrique concordou, relutante. Em uma dessas ligações, uma voz deixou escapar um nome que Lúcia não ouvia há anos, Raul, um antigo sócio de Augusto, que desaparecera da cidade pouco antes do julgamento. Ele sempre fora uma figura misteriosa, mas não havia indícios de que tivesse algum envolvimento direto com o que aconteceu. Lúcia e Henrique decidiram que era hora de confrontá-lo, mesmo sem saber se ele estava envolvido nas ameaças ou se era apenas uma distração. Descobriram que Raul havia se mudado para uma cidade distante, mas ainda mantinha um escritório de fachada, onde aparentemente conduzia negócios questionáveis. No encontro, Raul negou saber qualquer coisa sobre as cartas e as ligações. No entanto, enquanto conversavam, Lúcia percebeu um detalhe: ele usava um relógio caro, o mesmo que Augusto usará por anos, um presente que Lúcia havia lhe dado em seu aniversário de casamento. Raul percebeu o olhar dela e tentou esconder o pulso, mas Lúcia sabia que havia encontrado um elo crucial. Você sempre esteve ao lado dele, não é? E agora quer garantir que o desapareça de vez, ela acusou. Raul se manteve calado, mas Lúcia viu o pânico em seus olhos. Com essa descoberta, eles foram à polícia, que finalmente pôde conectar Raul a atividades ilegais que envolviam o desvio de parte do patrimônio de Lúcia durante os anos em que Augusto ainda estava livre. A investigação se aprofundou, e logo vieram à tona provas de que Raul coordenava as ameaças a Lúcia, tentando forçá-la a sair da cidade e renunciar aos bens que recuperara após o julgamento. O plano era deixar Lúcia em uma situação vulnerável, assim como Augusto havia feito antes. Quando Raul foi preso, Lúcia sentiu um peso sair de seus ombros, mas sabia que as cicatrizes dessa experiência permaneceriam para sempre. Ela finalmente podia se afastar do passado, sabendo que os fantasmas que a perseguiam haviam sido neutralizados. Em sua última visita a Clara, que agora sabia que não tinha mais aliados fora da prisão, Lúcia a encarou uma última vez, sem ódio, apenas com a sensação de que o ciclo finalmente se fechará. Clara não disse nada, seus olhos apenas refletiam o vazio que sua vida havia se tornado. Com Raul e os últimos cúmplices de Augusto atrás das grades, Lúcia pôde finalmente vender a mansão, aquele lugar onde tudo havia começado e terminado. Decidiu comprar uma pequena casa em uma cidade distante, onde ninguém conhecia sua história e onde poderia recomeçar sem as sombras do passado. Henrique acompanhou a mudança, mas soube respeitar o espaço de Lúcia, dando-lhe a liberdade que ela tanto desejava. Na nova casa, Lúcia passou a cultivar um jardim. Cada planta que crescia parecia representar um pedaço de sua nova vida, algo que ela nunca pensou que poderia ter novamente. Aos poucos, aprendeu a viver com as lembranças, sem ser consumida por elas. E embora ainda olhasse para o horizonte com certa desconfiança, agora sabia que era capaz de enfrentar qualquer coisa. Uma noite, sentada na varanda, Lúcia observou as estrelas no céu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se realmente em paz. Sabia que ainda havia um longo caminho para percorrer, mas agora, esse caminho não era mais pavimentado pelo medo ou pelo desejo de vingança. Era uma estrada em direção ao futuro, e dessa vez, ela estava no controle de seu destino.